Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Juliane, psicóloga, professora, doutora em saúde coletiva e fui convidada para conversar um pouquinho com vocês da minha experiência com o trabalho com idosos. Foi uma experiência muito intensa e muito rica. Eu fui a primeira psicóloga a trabalhar numa instituição aqui cearense chamada Lar Torres de Melo. O Lar Torres de Melo ele é uma instituição que abriga idosos, né? Ela tem grande parte da instituição ela é filantrópica, ela sobrevive de doações. E tem uma pequena parcela, se eu não me engano, naquela época eram de 10 idosos, que eles estavam lá, digamos, pagando, né? Que é um valor, que é um valor de mercado para esse tipo de instituição. Mas, a grosso modo, a maior parte da instituição ela funciona é, com auxílio, né, de doações e tudo mais. E como foi que eu fui parar lá, né? Durante a faculdade, acredito eu que essa parte da psicogeriatria não é uma parte que ela é muito explorada. Eu mesma não cheguei a ter essa disciplina. Eu ainda cheguei a ter uma disciplina na minha época chamada Psicologia da Maturidade da Velhice. Foi uma experiência muito rica, muito bacana. Mas na faculdade, a minha grande experiência com idosos se deu na época que existia um projeto chamado PET Saúde, né, que era um programa de extensão em saúde, que era patrocinado pela CAPES, né, na época, não sei se ainda existe. A ideia desse programa era levar estudantes da área de saúde para já atuar em prevenção e promoção de saúde em determinadas comunidades. Eu acabei caindo numa comunidade para lá de especial, que é uma comunidade que aqui no Ceará, mas não é em Fortaleza, fica ali na região de Maracanaú, já na divisazinha com Pacatuba, que é um polo indígena, mais conhecido como Santo Antônio do Pitaguari. Foi a minha primeira experiência com idosos, né? Eu passei 2 anos trabalhando nessa comunidade, no qual eu trabalhava diretamente nas unidades de saúde, né? Lá, embora seja uma comunidade indígena, já tem toda uma estrutura, escolas, postos de saúde, né? É uma comunidade que tem todos os acessos garantidos, embora seja sim uma comunidade muito pobre. E ao longo desses 2 anos que eu passei na comunidade, exercendo trabalhos de prevenção e promoção em saúde com outros estudantes, né? Estudantes de enfermagem, nutrição, medicina, biologia, a gente pôde conhecer um pouco do trabalho de outros colegas, né? Um problema que eu vejo, né, na maior parte da graduação é que a gente acaba ficando muito ilhado, né? Poucas das instituições permitem essa troca, né, entre outros saberes, uma vivência mais rica. Então, realmente, o PET fez um diferencial enorme na minha formação, de compreender o trabalho de outros colegas da área de saúde, da importância, dos objetivos, das atuações também. Então, o projeto também foi muito rico nesse sentido, sem contar que a gente podia desenvolver coisas muito mais amplas no sentido de saúde. Certamente, essa experiência mudou a minha realidade. Obviamente que respeitando, né, as questões étnicas, culturais e as próprias condições estruturais do ambiente, esse trabalho, né, com idosos foi muito rico no sentido de mergulhar numa outra cultura, de fazer um trabalho de prevenção em saúde em pessoas que nunca tiveram acesso à escolarização. Isso foi um grande desafio. Já naquela época, não é, de conversar com pessoas que eu tinha que repensar o meu linguajar, não é, as palavras que a gente usa no cotidiano, no nosso cotidiano, né, de cidade grande, no nosso cotidiano de pessoas com um nível instrucional maior, a gente precisou repensar muitas coisas e o grande desafio, né, do profissional de saúde, que é realmente levar o que é necessário para todos, e a gente precisa repensar a nossa linguagem. Então, para mim foi uma experiência rica. A gente pôde conhecer pessoas, né? E eu tenho várias histórias para contar para vocês, de pessoas que tinham 17 filhos, de situações, né, até um pouco tristes também, uma pobreza, uma comunidade muito pobre. Mas foi uma experiência muito rica e foi a minha primeira experiência trabalhando com idosos. Já formada, né? O trabalho no Lar Torres de Melo foi o meu primeiro emprego. E eu acabei entrando na instituição com o desafio de ser a primeira psicóloga da instituição, de montar e criar o serviço de psicologia. Coincidentemente, a sala que eu atuei, né, na época foi doada por um psicólogo, que inclusive eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele. Ele era um juiz aposentado, promotor, alguma coisa assim, da jurídico aposentado, que resolveu fazer psicologia.
e acabou sendo voluntário no La Torre de Melo. Então, na verdade, o primeiro psicólogo de lá foi ele, não fui eu. E ele que estruturou a sala, ele equipou a sala. Então, quando eu cheguei, já existia esse espaço, né, físico. Mas eu precisei construir todo um outro espaço afetivo, né, um espaço de cuidado também. E não foi fácil, né? Primeiro porque o La Torre de Melo é um espaço que ele é muito singular. Lá você vai ter pessoas que estudadas, né, que frequentaram a sociedade cearense, e lá você vai ter pessoas que moraram na rua. Eu nunca me esqueci de uma fala de uma senhora que diz que no Lar Torres de Melo é a melhor época da vida dela, porque lá ela toma café, almoça e janta. Então falas como essa só elencam como o público ele é diferente, né? Como você tinha pessoas que realmente, eu lembro de outro caso, de um senhor que ele só dormia no chão, ele só queria dormir no chão. Lá tem uma pracinha e ele só queria dormir na praça. Isso incomodava, né, as pessoas. Já pensou, os visitantes chegavam e diziam: olha, a Torre de Melo deixa os idosos dormirem no chão, na praça. Mas na verdade não era, obviamente não é uma imposição da instituição, mas era uma pessoa que viveu na rua a vida toda, que sempre dormiu no banco de praça e dizia que achava muito ruim dormir na cama. Então você tinha histórias como essas, né? Você também tinha histórias de pessoas que estudaram muito, que tiveram cargos importantes, pessoas que estavam até sobre questões judiciais, né? De filhos brigando pela pensão. Então a instituição ela é uma efervescência cultural muito grande. E isso é muito bom, mas isso também gera uma série de problemas de convivência, né? Uma coisa que geralmente as pessoas não imaginam. A gente tem uma fantasia, né, de que o idoso é uma pessoa boazinha, a nossa vovozinha, nosso queridinho. E não é bem assim que funciona, né? Na verdade, o idoso, ele é um ser humano complexo, né? E que vai ter todas as suas nuances. Então você tinha lá namoros, pessoas que traíam, ciúme, a gente tinha problemas de convivência e relacionamento. Imagina você de repente morar num lugar com 2, 3 pessoas que você não conhece. A instituição, ela não tinha quartos individuais. A instituição, ela tem uma enfermaria que funciona como se fosse um hospital mesmo, né? Com assistência 24 horas, enfermeiros e médicos, que inclusive isso é um grande problema, né? Porque a enfermaria, ela vem crescendo. Hoje lá, se eu não me engano, tem pessoas que estão na instituição há 30 anos. Então a enfermaria ela vem crescendo cada vez mais. Tanto que hoje a enfermaria já tem outros anexos. A enfermaria é um espaço físico que não tem mais para onde crescer e eles foram criando outros espaços para essas pessoas que precisam de cuidados como enfermaria terem assistência, e isso mostra como é caro, né? Eu sempre falava muito para os doadores, na época eu também trabalhava muito recebendo doadores, e eu explicava que para cada idoso são 6 trocas de fraldas por dia. Você imagina uma instituição, se eu não me engano na época, eu não sei como é que estão os valores de hoje, mas na enfermaria a gente tinha na média de 100 idosos. Então são 600 fraldas por dia. Vocês imaginam o volume, e cada troca de fralda é uma troca de lençol. Então você imagina o nosso volume só de fralda. Então é uma instituição que requer muita ajuda financeira, uma instituição que sempre vai estar carente de muitas coisas devido ao preço que é manter isso, né? E que obviamente que um idoso na enfermaria ele custa bem mais, né, do que um idoso que a gente vai chamar que não tem dependência. Então a instituição é basicamente as enfermarias, que tem a masculina e a feminina. A instituição também tem esses quartos, em geral moram 2 a 3 pessoas nesses quartos, são separados por gênero, né? Tem um quarto que só é de homens e de mulheres. Carla, se tiver um casal, eles podem ficar no mesmo quarto, né? Mas eles têm que ser casados no papel, né? A gente já viu casos de idosos chegar e vamos dizer que a gente é casado só pra gente ter um quarto só pra gente, a gente é legal, a gente se dá bem, só pra gente não ter que conviver com outras pessoas. Já foi descoberto também, né, esse, digamos, golpe aí. Então, realmente, para ficar no mesmo quarto, as pessoas têm que ser casadas, né, para compartilhar um quarto para si, casadas no papel. Então, na casa você tinha todos os tipos de dificuldades e problemas, também a questão da sensação de abandono, né, que é um sentimento muito frequente entre os idosos, que muitas vezes os filhos deixavam. Há filhos que visitam, que são atenciosos, carinhosos,
e há filhos também que nunca aparecem, né? Que não vão visitar, que não dão satisfação. Existem vários formatos, não é? E cada idoso tem a sua história, suas dores, suas angústias, e obviamente que também há casos de psicopatologias, né? A instituição, ela não recebe idosos com históricos psiquiátricos, né? Até porque a instituição não tem como dar conta desse aparato. Então, geralmente, para você entrar na instituição, isso é um pré-requisito, para você ser negado, digamos assim, porque a instituição não tem condições de dar conta, né, de uma pessoa que tem, né, uma psicopatologia muito severa. Mas não é incomum que a pessoa desenvolva ao longo da sua estadia. Não sei se eu comentei com vocês, mas a gente tinha idosos lá que estavam na casa há 30 anos. Então, é natural que se desenvolva, né? Depressão, ansiedade, abuso de substâncias eram as questões mais recorrentes que a gente tinha lá. Os atendimentos eram muito variáveis, né? A gente tinha, assim, atendimentos individuais, mas como a carga horária era baixa, não podia ser a maior parte do nosso trabalho. A gente realmente fazia muitas inserções em grupos, né? Muitas atividades coletivas para que de fato a gente pudesse alcançar mais pessoas e principalmente atividades cognitivas, já que embora a instituição tenha muita animação, né, lá realmente eu não sei como é que tá agora em relação à pandemia, mas na época que eu trabalhava quase todo dia tinha bingo, quase todo dia tinha uma festinha, quase todo dia tinha um voluntário fazendo alguma coisa diferente. Realmente a casa tinha muito movimento, muita animação, né? Lembro muito de uma senhorinha que ela falava assim: ah, se tiver missa eu vou, se tiver culto eu vou, se tiver um forró eu vou, se tiver um filme eu vou, qualquer coisa eu vou, eu quero é passear, né? Então tinham pessoas idosas que tinham essa postura muito dada, né? Muito acessível e curtiam bastante várias coisas. Já tinham idosos que eram mais, né? Perfil de personalidade, né? Já não gostavam muito, frequentavam muito mais, né? Algumas coisas. A casa tinha, acho que uma vez por semana tinha uma missa, uma vez por semana tinha um culto. Então lá também eles poderiam viver essa vida espiritual, né? O que a gente percebe também, uma pergunta que é comum, é se havia visitas. Havia sim visitas, né? A casa liberada tem os horários de visitação. E também o idoso pode sair, né? Então, alguns idosos que tinham família, muitas vezes na sexta-feira iam passar um final de semana na casa de um filho, de um irmão, viajavam também, né? Agora havia um grupo de idosos que eles perdem, inclusive era uma das partes mais dolorosas, quando o idoso perdia a sua permissão para sair, digamos assim. Como eu disse, os idosos podem circular, eles podem ir no supermercado, podem passear, enfim. Inclusive até hoje eu encontro, hoje não mais, né? Acho que com a pandemia aumentou o número de restrições. Mas eu encontrava muitos idosos, né? Na rua, no centro, enfim. Pessoas que eram moradores da casa. Mas era bem complicado. E por que algum idoso perdia a autorização para sair? Quando havia os sinais de demência, sinais de Alzheimer. Então, quando a instituição começava a perceber que esse idoso podia estar colocando a sua própria vida em risco, a instituição, né, geralmente uma junta médica, proibia que esse idoso saísse. Geralmente eram pessoas que eram encaminhadas para o serviço de psicologia. A casa tem um número muito grande de moradores. Eu confesso a vocês que agora eu não lembro, mas esse número são quase 200, 100, cento e tanto. É a maior instituição de idosos da América Latina, o Lar Torres de Melo, né? Confesso a vocês que eu não lembro agora o número preciso, mas eu acredito que seja em torno ali de 150, 180 idosos. E realmente é uma potência, né, de experiências. Eu espero que vocês tenham a oportunidade. Eu acredito que agora para estágio não esteja liberado, mas eu acredito que é uma potência muito grande. Eu acho que como psicólogo, trabalhar lá realmente potencializou muito, né, meu entendimento sobre a vida, meu entendimento sobre o envelhecer. Acredito eu que seja uma área da psicologia muito promissora, afinal é bem provável que as nossas gerações vão viver cada vez mais. Então, na própria história do Lar Torres de Melo, você vai observar que as pessoas, elas estão... Por que tem alguém que tem 30 anos na casa? Porque há 30 anos atrás, quando ela entrou, ela já era idosa. Então, às vezes, você entrou com 50 anos, porque, sei lá, 30 anos atrás, uma pessoa com 50 anos era considerada velha.
e hoje já não é mais, né? E ela foi ficando e foi vivendo esses 30 anos. A gente tem casos, sim, de idosos centenários na instituição. Na instituição você tem todo o aparato médico necessário, realmente é bem grande, bem bonita a equipe. Então, um idoso com saúde vai viver muito tempo, né? Então, acredito eu que isso é um retrato da sociedade atual. Um dos grandes problemas é que a demanda que chega lá é muito maior do que a instituição pode acolher. Já aconteceram casos, não recentes, mas que alguma outra instituição de abrigamento de idosos foi fechada por denúncia, por falta de condições. E eles mandam para a Torre de Melo, chega 30 idosos de uma vez. Isso é muito complicado, porque a instituição não tem como dar conta. Inclusive, realmente é grande a fila de espera, entram poucos idosos. Geralmente abre uma vaga, digamos assim, né? Geralmente porque sim, alguém faleceu. Isso acontecia bastante, né? Foi a época da minha carreira que eu mais acompanhei e, inclusive, considero isso um privilégio, né? A gente também, outro tabu na psicologia, falar sobre a morte. E hoje eu encaro isso como um privilégio, né? O privilégio de ter estado ao lado de alguém nos seus momentos, nos seus últimos momentos, de ter proporcionado alegrias, de ter proporcionado reencontros com a família, de ajudar a pessoa a levar isso com leveza e tranquilidade. Então foi uma outra temática que eu trabalhei bastante nessa experiência, que foi a questão da tanatologia e que me ajudou muito no meu trabalho. E, sem dúvida, entender que a psicologia ela é organizativa, né? Ela é inspiradora e que em qualquer época da vida ela é importante, que ela vai ajudar as pessoas no seu processo de qualidade de vida. Então, acho que foi um trabalho muito necessário, que foi muito importante para mim, que certamente também marcou muito eles. Eu precisei sair por conta do meu doutorado. Chegou um momento em que não estava dando para conciliar e foi muito, acho que foi muito mais difícil para mim do que para os idosos. Eu acabei precisando me ausentar e foi bem doloroso para mim me afastar de alguns. Ainda frequentei a instituição até quando foi possível, né? Sempre ia uma vez no mês, pode já não trabalhar mais lá. Já faz um bom tempo. Hoje, as últimas vezes que eu fui antes da pandemia, a maioria dos idosos que eu tinha um certo relacionamento bem bacana já não estavam mais na instituição. Alguns esqueceram de mim. Isso também aconteceu. Mas é uma instituição da qual eu tenho muito respeito, muito carinho. E sempre que eu puder ajudar, sempre que eu puder estar presente, eu pretendo estar. E eu sempre gosto de falar, né, para os jovens psicólogos que se permitam, né, essa experiência que é muito rico. Espero ter contribuído aí com vocês, espero que incentive vocês, né, que em um outro momento talvez a gente possa conversar pessoalmente. E sucesso e boa sorte!